Desde que o ser humano aprendeu a se organizar em sociedades, criamos ferramentas para trocar, registrar e confiar uns nos outros. Algumas dessas invenções mudaram completamente o rumo da história. Elas abriram portas para novas formas de comunicação, de cooperação e até de liberdade. Agora, estamos diante de mais uma dessas mudanças. Algo que nasceu pequeno, quase invisível, mas que já começa a se espalhar pelo mundo com a força de uma ideia impossível de ser contida. O que antes era privilégio de poucos, passa a estar ao alcance de qualquer pessoa. Uma rede que não conhece fronteiras, não pede permissão e não pode ser interrompida. Muitos ainda a veem como estranha. Alguns a consideram perigosa, mas a verdade é que ela já está transformando silenciosamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Estamos assistindo ao nascimento de uma nova era, e o que vem a seguir pode ser tão impactante quanto as maiores revoluções que já atravessaram a humanidade. Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago resumos de livros e teses com temas filosóficos e econômicos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Dessa forma, você estará recebendo as novidades do canal, sugestões de outros resumos que posto aqui e, além disso, o algoritmo do YouTube entende que tipo de conteúdo você gosta e vai acabar indicando para você vídeos relacionados. Lembrando que abaixo eu deixo o link do livro. Caso você queira adquiri-lo, você pode clicar no link abaixo e ser redirecionado para o site da Amazon. Ao você comprar, você estará contribuindo indiretamente ao canal. Além disso, você encontrará a central de mídias do canal na descrição, com links da Hub Sagaz, além de produtos e serviços que são nossos parceiros. Lembrando que neste canal não exponho minhas opiniões. Minhas opiniões ficam no outro canal da Hub Sagaz. O link está também na central de mídias do canal. Agora voltando para o conteúdo. Capítulo 1. O que é Bitcoin? Palestra em Atenas 2013. Na abertura de sua fala, Andreas Antonopoulos provoca a plateia. Muitos pensam em Bitcoin como dinheiro digital, mas essa visão é tão limitada quanto dizer que a internet é apenas um telefone melhor, ou que serve apenas para e-mails. Assim como a internet transformou comunicação, cultura e economia, o Bitcoin não é só uma moeda, é uma revolução tecnológica, social e política em construção. Ele explica que, pela primeira vez na história, é possível transferir valor de forma global sem depender de bancos ou governos. Em 2013, cita o exemplo de uma transação de 150 milhões de dólares realizada em 1 segundo, sem custo, para mostrar o poder disruptivo da tecnologia. Isso só é possível porque Bitcoin resolve um antigo desafio da ciência da computação, o chamado problema dos generais bizantinos. Em 2008, um autor sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto apresentou uma forma inédita de computadores, espalhados pelo mundo, chegarem a consenso sobre o estado das transações sem autoridade central. 3 meses depois, colocou a ideia em prática com um software que deu origem à rede. Antonopoulos destaca: Bitcoin não é uma empresa, não é uma organização, não tem dono. É um protocolo aberto da internet. Qualquer pessoa pode participar e as regras são matemáticas iguais para todos. Isso abre caminho para inovação muito além da moeda. Registros de propriedade, votação eletrônica, contratos digitais e outras aplicações que ainda nem conseguimos imaginar. Para mostrar o lado humano da inovação, ele lembra que bilhões de pessoas vivem sem acesso a bancos, presas a sistemas ineficientes e caros. Com Bitcoin, basta um celular para que qualquer pessoa possa participar da economia global, enviando e recebendo valor instantaneamente. É um dinheiro das pessoas neutro, descentralizado e acessível. O autor reforça também o aspecto neutro e resistente à censura da rede. Ela não distingue valores, remetentes ou destinatários. Qualquer usuário tem o mesmo poder de inovar que um grande banco. Isso inverte a lógica tradicional que baseava a confiança na limitação do acesso. No Bitcoin, a confiança nasce da abertura. Qualquer um pode propor, criar e lançar novas soluções. Ele reconhece que, no início, a tecnologia é imperfeita e até usada por criminosos, mas lembra, a internet também começou associada à pirataria, pornografia e ilegalidades. Ainda assim, se tornou a maior plataforma de inovação da história. O mesmo acontecerá com Bitcoin.
porque o poder da tecnologia de fazer o bem é muito maior que os usos nocivos de alguns poucos. Por fim, Antonopoulos volta à sua metáfora central. O dinheiro é apenas o primeiro aplicativo. Assim como o e-mail ajudou a popularizar a internet, a moeda digital é a porta de entrada para algo muito maior. O verdadeiro legado do Bitcoin é inaugurar a era da internet do dinheiro, uma rede descentralizada de confiança e valor, impossível de ser desinventada e destinada a transformar profundamente a sociedade. Capítulo 2. Dinheiro Peer-to-Peer. Palestra na Erasmus University, Roterdã, 2015. Antonopoulos inicia essa palestra com uma provocação histórica. Afinal, quão antigo é o dinheiro? Muitos na plateia arriscam respostas, centenas, milhares de anos, mas a verdade é que o dinheiro é tão velho quanto a própria civilização. Ele existia antes mesmo da escrita, já que os primeiros registros encontrados em pedra ou em argila não eram poemas ou histórias, mas livros contábeis, listas de dívidas, trocas e pagamentos. Isso mostra que o dinheiro não é apenas valor, é uma linguagem de comunicação, uma forma de expressar quanto algo significa para nós em uma relação de troca. O autor então percorre a evolução tecnológica do dinheiro, primeiro escambo, um bem pelo outro, depois objetos raros como conchas, pedras e miçangas que começaram a funcionar como símbolos de valor. Mais tarde, os metais preciosos, especialmente o ouro e a prata, que reuniam qualidades fundamentais, escassez, durabilidade, divisibilidade e aceitação universal. Séculos depois, veio o papel moeda, recibos que representavam o ouro guardado em cofres. No começo, essa novidade foi recebida com desconfiança, afinal, como confiar em um pedaço de papel? Mas com o tempo, se consolidou. No século XX, novas transformações trouxeram os cartões de crédito e débito, até chegarmos ao dinheiro digital bancário, em que a maioria das transações já é apenas uma anotação eletrônica em sistemas privados. É nesse ponto que Antonopoulos apresenta o salto radical do Bitcoin. Ele afirma que sua chegada é tão disruptiva quanto a transição do ouro para o papel moeda. Pela primeira vez, temos uma forma de dinheiro que não é física, não depende de confiança de bancos e não existe como dívida registrada em uma instituição. É um dinheiro puramente digital, mas que não pode ser copiado ou falsificado, e que pertence de fato a quem detém suas chaves. Ele então faz o paralelo com a arquitetura das redes. O dinheiro tradicional funciona em um modelo cliente-servidor, você é o cliente e o banco é o servidor que mantém o controle total sobre a informação. Isso cria relações de dependência e até de submissão. Em suas palavras, um modelo mestre-escravo, no qual a posse do dinheiro é sempre relativa, já que pode ser bloqueada, confiscada ou negada a qualquer momento. O Bitcoin, ao contrário, é peer-to-peer, assim como o e-mail ou o protocolo TCP/IP que sustenta a internet. Todos os participantes estão no mesmo nível, rodando o mesmo protocolo, sem autoridades privilegiadas. Aqui, posse é 10 décimos da lei. Se você tem as chaves privadas, o dinheiro é seu. Se não tem, ele não é seu. É um sistema de propriedade absoluta, sem intermediários para provar ou negar seu uso. Essa arquitetura muda tudo. Em vez de depender de hierarquias e instituições fechadas, o Bitcoin cria uma rede aberta e descentralizada. Não importa se você está em uma metrópole financeira ou em uma vila remota com um celular simples, o acesso é igual para todos. O resultado é um sistema de dinheiro verdadeiramente transnacional, que circula na velocidade da luz e que ninguém pode censurar, congelar ou controlar. Antonopoulos fecha a palestra lembrando que essa inovação assusta justamente porque mexe com o mais antigo dos sistemas, o dinheiro. É natural que governos e bancos aleguem preocupação com criminosos, mas no fundo, o maior medo é que todas as pessoas comuns também passem a usar. O Bitcoin transforma o dinheiro em uma rede aberta de confiança distribuída, uma ferramenta de liberdade individual e de cooperação global. Este capítulo mostra o enquadramento histórico. O dinheiro sempre foi uma tecnologia em evolução, e o Bitcoin é apenas o próximo passo, tão revolucionário quanto as maiores mudanças do passado. Capítulo 3. Privacidade, identidade, vigilância e dinheiro. Barcelona, 2016. Antonopoulos começa lembrando que nossas sociedades sempre foram organizadas por instituições centralizadas. Essa estrutura surgiu com a Revolução Industrial, sistemas hierárquicos que por muito tempo foram eficazes para organizar grandes grupos de pessoas, distribuir responsabilidades e substituir os poderes concentrados dos reis. Mas, com o tempo, esses sistemas acumularam poder demais, tornando-se opacos, rígidos e sujeitos à corrupção. O autor se apresenta como um disruptarian, alguém que acredita
que a cada poucas décadas é preciso abalar o que está estabelecido, porque a centralização sempre leva ao acúmulo de poder e, inevitavelmente, ao abuso desse poder. Ele aponta: não há poder mais absoluto do que o controle sobre o dinheiro. O que um dia já foi libertador, quando o sistema bancário permitiu que as pessoas comuns escapassem do domínio de monarcas, hoje se transformou em limitador, que decide quem pode ou não participar da economia. Aqui entra a reflexão central. O problema não são necessariamente as pessoas que trabalham nos bancos. Na maioria das vezes, são pessoas comuns tentando sustentar suas famílias, o que gera exclusão, desigualdade e concentração de riqueza não é a intenção de indivíduos, mas sim a arquitetura do sistema. Estruturas centralizadas produzem por design resultados negativos, criam barreiras de acesso, reforçam fronteiras nacionais e sociais, restringem a liberdade e diminuem a diversidade. Enquanto isso, o mundo vive em um contraste gritante. As comunicações se expandem, conectando bilhões de pessoas pela internet, enquanto o acesso a serviços financeiros está cada vez mais limitado. Aproximadamente 2 bilhões de adultos não têm conta em banco, mas boa parte deles já tem um celular conectado. O sistema financeiro, em vez de acompanhar a inclusão gerada pela tecnologia, fecha as portas e deixa milhões de fora. Antonopoulos mostra como esse modelo afeta diretamente a privacidade e a identidade das pessoas. Hoje, para participar da economia, é preciso entregar seus dados, provar constantemente quem você é e se enquadrar em regras criadas por instituições. O dinheiro tradicional está atrelado a sistemas de vigilância em que cada transação pode ser rastreada, censurada ou bloqueada. Esse cenário transforma o acesso financeiro em privilégio, não em direito. O Bitcoin surge como contraponto. Por ser descentralizado, não exige identidade prévia, não diferencia nacionalidades e não depende da autorização de terceiros. Você não pede permissão para ter uma carteira Bitcoin, basta baixar um aplicativo. Essa neutralidade quebra o monopólio do controle financeiro e devolve às pessoas a capacidade de agir de forma livre e autônoma. A descentralização também significa resistência à censura. Uma vez confirmada, uma transação não pode ser apagada ou revertida. Nenhuma autoridade pode congelar fundos ou decidir quem merece participar da rede. Assim como a internet deu voz a todos, o Bitcoin dá poder financeiro a qualquer indivíduo, independentemente de posição social, país ou regime político. Antonopoulos conclui mostrando a dimensão política desse processo. O que está em jogo não é apenas uma nova forma de dinheiro, mas um novo modelo de organização social baseado em redes abertas, transparência e inclusão. E isso tem implicações diretas na luta contra a concentração de poder e na defesa das liberdades individuais em escala global. Neste capítulo, o autor deixa de falar apenas de tecnologia e mergulha no impacto humano e político, ligando Bitcoin à liberdade, privacidade e direitos civis. Capítulo 4. Exponencial e descentralizado. Chicago, 2014. Antonopoulos abre sua fala com uma ideia que ajuda a entender por que tanta gente ainda não enxerga o potencial do Bitcoin. Nós, seres humanos, temos dificuldade em compreender o crescimento exponencial. Nossa mente está acostumada a pensar de forma linear, um passo depois do outro, somando um pouquinho de cada vez. Mas a tecnologia não cresce assim. Ela avança em curvas aceleradas, lenta no começo, quase invisível, até que de repente dispara e muda tudo. Ele dá o exemplo clássico do xadrez e dos grãos de arroz. Diz a lenda que o inventor do jogo pediu como recompensa um grão de arroz na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira e assim por diante. No início, parece pouco, mas à medida que a progressão segue, logo se chega a quantidades impossíveis de imaginar, montanhas inteiras de arroz. Assim, funciona a curva exponencial. Quase nada no começo, até que se torna avassalador. Antonopoulos conecta isso ao crescimento da rede Bitcoin. Nos primeiros anos, o projeto parecia irrelevante. Poucas pessoas envolvidas, transações pequenas, valor quase nulo. Para os observadores lineares, parecia um experimento curioso, fadado ao fracasso. Mas, como qualquer tecnologia aberta e global, o Bitcoin cresceu em ritmo exponencial. Mais usuários, mais desenvolvedores, mais aplicações, mais confiança. O que parecia insignificante, rapidamente alcançou a escala mundial. Outro ponto crucial é a natureza descentralizada da rede. Diferente de empresas ou governos que crescem de forma controlada e previsível, o Bitcoin se expande como a própria internet, por colaboração espontânea, inovação sem permissão e participação voluntária. Não há centro de comando, não há CEO do Bitcoin. Isso torna mais resiliente e capaz de se adaptar.
Cada novo participante que se conecta à rede aumenta seu valor e sua segurança, criando um círculo virtuoso de crescimento. Antonopoulos lembra que, por ser descentralizado, o Bitcoin enfrenta críticas típicas. É lento, caótico, difícil de usar, mas ele responde com uma comparação. A internet também foi assim. Nos anos 90, navegar exigia paciência, conhecimento técnico e aceitação de falhas constantes. Poucos acreditavam que uma rede bagunçada de computadores pudesse competir com sistemas centralizados e organizados de telecomunicações. Mas justamente por ser descentralizada, a internet venceu, porque foi capaz de crescer sem pedir permissão, abraçando milhões de experimentos ao mesmo tempo. Ele reforça: o Bitcoin segue a mesma lógica. A princípio parece frágil, mas cada ataque ou falha apenas fortalece a rede. Cada tentativa de bloqueio gera mais resiliência. Cada uso inesperado abre novas portas para a inovação. Essa é a força das tecnologias exponenciais e descentralizadas. Não podem ser contidas por estruturas tradicionais porque se espalham como ideias. Antonopoulos conclui lembrando que estamos ainda nas primeiras casas do tabuleiro do xadrez. Para quem olha de fora, pode parecer cedo demais ou pequeno demais, mas quem entende o poder do crescimento exponencial sabe: o que hoje é visto como experimento será amanhã inevitável. Capítulo 5. A Internet do Dinheiro. São José, 2013. Antonopoulos começa com uma provocação. Quando as pessoas tentam explicar o Bitcoin, costumam dizer que é como dinheiro digital, ou um sistema de pagamento rápido e barato. Mas essa visão é tão limitada quanto dizer nos anos 90 que a internet era apenas uma versão mais prática do correio. Naquela época, o e-mail foi chamado de Killer App, o aplicativo que ajudou a popularizar a rede. Mas a internet não se resumiu a e-mails. Ela mudou a comunicação, a economia, a cultura, a política, mudou tudo. Da mesma forma, o dinheiro é apenas o primeiro aplicativo do Bitcoin. É a porta de entrada, o e-mail da sua época. Mas o verdadeiro impacto não está no uso imediato como moeda, está no que virá depois, nas inovações que ninguém consegue prever totalmente. O Bitcoin é descrito como o protocolo aberto para o valor, uma base sobre a qual se poderá construir contratos inteligentes, sistemas de governança, micropagamentos, redes de crédito entre pares e muito mais. Ele usa uma metáfora. Pensar no Bitcoin apenas como moeda é como olhar para a internet em 1994 e dizer que ela serve para mandar fax mais rápido. É perder de vista que estamos diante de uma nova infraestrutura de confiança global, algo que vai muito além de transferir dinheiro de um ponto a outro. Outro ponto que Antonopoulos reforça é a neutralidade do protocolo. Assim como o TCP/IP não se importa se você está enviando uma foto, um texto ou um vídeo, o Bitcoin não se importa se você está transferindo um centavo ou $1 bilhão. A rede trata todas as transações da mesma forma. Essa neutralidade abre espaço para que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, crie soluções novas sem pedir permissão a ninguém. Ele ressalta ainda que o Bitcoin é a inovação sem fronteiras, uma ideia criada em um quarto por um desenvolvedor desconhecido em qualquer país. Pode ser lançada globalmente de uma hora para outra. Esse potencial de experimentação aberta é o que cria disrupções profundas. Muitas tentativas falham, mas algumas transformam indústrias inteiras. No meio da palestra, Antonopoulos reconhece uma barreira. Muitas pessoas ainda não conseguem enxergar essa transformação porque estão obcecadas com o preço. Mas preço é ruído de curto prazo. O que importa é a infraestrutura que está sendo construída por baixo, exatamente como aconteceu com a internet nos anos 90, quando poucos percebiam que aquela rede caótica e difícil de usar se tornaria indispensável para a vida moderna. Ele conclui com uma seguinte visão: o Bitcoin não é só dinheiro, é a internet do dinheiro, um sistema aberto, neutro, descentralizado e global, capaz de transformar a forma como criamos valor, como nos organizamos e até como entendemos a própria confiança. Esse capítulo é um dos mais importantes do livro porque reposiciona o Bitcoin, não como uma moeda especulativa, mas como um novo protocolo universal que inaugura uma era de experimentação e inovação em torno do valor. Capítulo 6. Desbancarizando-se. Toronto, 2014. Antonopoulos abre essa palestra com uma reflexão sobre o sistema bancário. Ao longo do século XX, ter uma conta em banco se tornou sinônimo de cidadania econômica. Sem ela,
Você está excluído de empréstimos, crédito, investimentos e até de formas básicas de participação social. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema cobra caro, impõe regras rígidas e concentra cada vez mais poder. Ele lembra que bilhões de pessoas ao redor do mundo não têm conta bancária, não porque não queiram, mas porque não se enquadram nas exigências burocráticas. Documentos, comprovação de renda, endereço fixo. São trabalhadores informais, pequenos comerciantes, imigrantes, refugiados, gente que vive na margem da economia formal. O resultado é que, mesmo em plena era de internet, essas pessoas estão desconectadas financeiramente. É nesse ponto que Antonopoulos introduz o conceito de unbank yourself, desbancarizar-se. Não no sentido de rejeitar totalmente os bancos, mas de reconhecer que pela primeira vez na história existe uma alternativa. Com Bitcoin, qualquer pessoa pode se tornar seu próprio banco, guardar, transferir e administrar valor sem pedir autorização. Basta um celular simples e uma conexão à internet para participar da economia global. Ele reforça essa ideia com exemplos práticos. Imagine uma família de imigrantes enviando dinheiro para parentes em outro país. No sistema tradicional, há taxas altíssimas, prazos demorados e, muitas vezes, restrições arbitrárias. Com Bitcoin, o envio é instantâneo, barato e sem intermediários. Isso não é apenas conveniência, é liberdade econômica. Antonopoulos também desmonta a narrativa de que quem não tem banco é porque não quer evoluir. Para ele, é justamente o contrário. O sistema bancário é que não consegue acompanhar a realidade da maioria das pessoas. O que parece eficiente em países ricos é, na prática, um modelo excludente e ultrapassado para o resto do mundo. O autor alerta: bancos são instituições poderosas, mas não são indispensáveis. A ideia de que só através deles podemos acessar a economia está sendo desafiada. Assim como a internet deu voz a qualquer indivíduo com conexão, o Bitcoin dá poder econômico a qualquer um que queira participar. Ele fecha a palestra com uma mensagem: Unbanking yourself é mais do que uma escolha individual. É um ato político. Significa retirar o monopólio das instituições financeiras e afirmar que o acesso ao dinheiro deve ser um direito universal, não um privilégio para poucos. Capítulo 7. Dinheiro descentralizado. Washington, D.C., 2014. Antonopoulos começa destacando uma diferença fundamental entre o sistema financeiro tradicional e o Bitcoin. O dinheiro que usamos hoje é centralizado, controlado por bancos centrais e intermediários, enquanto o Bitcoin é descentralizado, administrado por uma rede global de participantes. Ele lembra que a centralização sempre esteve ligado à ideia de eficiência e controle. Bancos centrais decidem taxas de juros, imprimem moeda, gerenciam crises. Bancos comerciais intermediam quase todas as transações. Essa estrutura parece estável, mas tem um preço alto: concentração de poder, vulnerabilidade e crises sistêmicas e exclusão de milhões de pessoas. Com o Bitcoin, o paradigma muda. Não existe uma entidade no comando. A rede é formada por milhares de computadores espalhados pelo mundo, cada um verificando e validando transações de forma independente. Esse modelo não pede permissão a ninguém. Qualquer pessoa pode se conectar, minerar, rodar um nó, criar uma carteira. Não há barreiras de entrada. Antonopoulos enfatiza que a descentralização não é apenas um detalhe técnico, mas uma mudança política e social profunda. Em sistemas centralizados, sempre existe a possibilidade de censura: contas congeladas, pagamentos bloqueados, fundos confiscados. Já no Bitcoin, uma vez feita a transação, ela é irreversível, transparente e não pode ser apagada por nenhum governo ou instituição. É dinheiro que resiste à censura. Ele também desmonta a crítica comum de que o Bitcoin é instável demais ou sem valor intrínseco. O que dá valor ao Bitcoin é justamente sua rede descentralizada de confiança. O sistema se mantém íntegro, não porque confiamos em uma instituição, mas porque cada participante valida e aplica as mesmas regras. A confiança não está em um banco, está na matemática e na criptografia. Para ilustrar, Antonopoulos compara o Bitcoin com a internet. A comunicação anticentralizada em grandes empresas de telecomunicações foi transformada por uma rede aberta, descentralizada e resistente a falhas.
O mesmo está acontecendo com o dinheiro. Pela primeira vez, temos um sistema monetário que funciona como a internet, global, inclusivo, sem fronteiras e sem pontos únicos de controle. Ele encerra reforçando a ideia de que dinheiro descentralizado é inevitável. Mesmo que governos tentem barrar, a inovação é maior do que qualquer barreira. Assim como a internet sobreviveu à censura, o Bitcoin sobreviverá às tentativas de bloqueio. Porque no fim, não se trata apenas de tecnologia, mas de uma ideia cujo tempo chegou. Capítulo 8. Liberdade financeira. Toronto, 2014. Antonopoulos abre esse capítulo com uma ideia. Dinheiro é linguagem. É a forma como expressamos valor, confiança e troca. Se a liberdade de expressão é um direito fundamental, então a liberdade de usar o dinheiro também deveria ser. Sem ela, qualquer discurso, ideia ou iniciativa pode ser silenciada ao se cortar o acesso financeiro. Ele dá exemplos práticos. Um governo pode não conseguir prender todos os manifestantes, mas basta bloquear suas contas bancárias para sufocar um movimento. Doações a causas políticas ou humanitárias podem ser barradas com um clique, se não forem aprovadas pelas instituições financeiras. O dinheiro centralizado se transforma em ferramentas de vigilância e de controle. O Bitcoin, ao contrário, oferece liberdade financeira real. Isso porque não distingue quem você é, onde mora ou qual causa apoia. Se você tem uma chave privada, pode transacionar com qualquer pessoa no mundo, sem censura. Essa neutralidade significa que o sistema não discrimina. Um estudante, um pequeno comerciante, um refugiado ou uma grande empresa, todos operam sob as mesmas regras. Antonopoulos diz que liberdade financeira não é apenas para privilegiados. Para bilhões de pessoas sem conta em banco, o acesso ao Bitcoin pode ser a primeira oportunidade de participar da economia global. Com um celular simples, alguém que antes estava excluído pode receber pagamentos, guardar valor e enviar dinheiro a qualquer parte do planeta. Ele também lembra que liberdade não é isenção de riscos. No sistema Bitcoin, não há banco para assegurar sua mão. Perder suas chaves significa perder seu dinheiro, mas isso também significa a autonomia, a responsabilidade e o controle estão de volta às mãos do indivíduo. Essa é a essência da liberdade. Não depender de uma autoridade central para decidir o que você pode ou não fazer com seu próprio valor. Para tornar a ideia mais clara, Antonopoulos compara o momento atual ao início da internet. Assim como governos e empresas tentaram controlar quem poderia ter uma página, enviar um e-mail ou publicar conteúdos, hoje tentam controlar quem pode transacionar livremente. Mas, assim como a internet venceu essas barreiras, o Bitcoin também vencerá, porque a inovação sempre se espalha mais rápido do que o controle. Ele conclui afirmando que a verdadeira revolução do Bitcoin não é tecnológica, mas cultural. É a criação de um espaço em que cada pessoa pode, pela primeira vez, exercer a liberdade financeira plena sem pedir permissão, sem medo de bloqueios, sem fronteiras. Capítulo 9. Dinheiro como sistema de conteúdo. O'Reilly Radar Summit 2014. Antonopoulos começa essa palestra com uma pergunta. O que aconteceria se tratássemos o dinheiro da mesma forma que tratamos e-mails, fotos ou músicas na internet? Essa é a essência da visão dele, enxergar o dinheiro como um tipo de conteúdo digital. Ele explica que até aqui, o dinheiro sempre foi tratado como algo especial, que precisava de intermediários confiáveis para circular. Bancos, cartões de crédito e sistemas de pagamento atuam como gatekeepers, controlando quem pode enviar, quanto, para quem e em quais condições. Mas, com o Bitcoin, esse paradigma muda. O dinheiro se torna apenas mais um tipo de informação que pode ser transmitida em uma rede aberta. Assim como enviamos uma foto para o outro lado do mundo em segundos, podemos enviar valor. Assim como publicamos um vídeo sem pedir permissão a uma emissora de TV, podemos criar novos modelos de negócio que movimentam dinheiro diretamente entre pessoas. O Bitcoin é o protocolo que transforma dinheiro em conteúdo, circulando livremente, sem fronteiras e sem censura. Antonopoulos dá exemplos para tornar isso concreto. Imagine um site ou aplicativo em que você consome artigos, músicas ou vídeos e, em vez de pagar assinaturas caras ou lidar com anúncios invasivos, você pode enviar micropagamentos, centavos ou até frações de centavo diretamente ao criador.
Isso só é possível porque o Bitcoin permite transações tão pequenas que seriam inviáveis no sistema bancário tradicional. Ele amplia essa visão, mostrando que, assim como a internet abriu espaço para experimentos criativos que ninguém poderia prever, de blogs a YouTube, de redes sociais a aplicativos de carona, o mesmo vai acontecer com o dinheiro quando ele for tratado como conteúdo. Contratos inteligentes, redes de financiamento coletivo em tempo real, aplicativos que se monetizam com transações minúsculas, tudo isso se torna viável em um ambiente de inovação sem permissão. Antonopoulos destaca também a neutralidade do protocolo. A rede não se importa se a transação é de $1 bilhão ou de milésimos de centavos. Todas são processadas da mesma forma. Isso abre uma escala inédita de possibilidades. O dinheiro deixa de ser privilégio das grandes corporações e passa a ser uma ferramenta maleável, programável e acessível a qualquer desenvolvedor no mundo. Ele conclui lembrando que, assim como aconteceu com a internet, essa transformação não será suave. Governos e empresas tentarão manter o controle, mas, uma vez que o dinheiro é entendido como informação, ele passa a obedecer às mesmas leis da informação. Se espalha, se adapta, encontra brechas e, no fim, se torna imparável. Capítulo 10. A Internet do Dinheiro, parte 2. Antonopoulos retoma a ideia que dá nome ao livro. O Bitcoin não é apenas uma moeda digital, mas o nascimento de uma nova infraestrutura global para o valor, tão revolucionária quanto a internet foi para a informação. Ele começa lembrando como foi difícil, nos anos 90, explicar a internet para quem só via nela um telefone mais moderno. A maioria reduzia a rede a algo simples, como enviar mensagens ou acessar páginas estáticas. Mas com o tempo, a internet mostrou ser uma plataforma infinita de experimentação. Redes sociais, streaming, comércio eletrônico, aplicativos, todos frutos de uma base aberta e neutra. O mesmo acontece com o Bitcoin. Muitos ainda o veem como apenas uma forma de ganhar dinheiro rápido ou enviar pagamentos baratos. Mas essa é apenas a primeira camada. O verdadeiro potencial está em criar um protocolo aberto de confiança que permite a qualquer pessoa desenvolver aplicações sobre ele, sem pedir autorização a bancos, governos ou corporações. Antonopoulos ressalta o princípio da inovação sem permissão. Na internet, ninguém precisou pedir aprovação a uma empresa de telefonia para criar o YouTube ou o Facebook. Da mesma forma, com o Bitcoin, qualquer programador pode desenvolver soluções financeiras, redes de crédito, sistemas de micropagamento ou contratos inteligentes, tudo lançado diretamente para o mundo, acessível a qualquer usuário com conexão. Ele também enfatiza a neutralidade do sistema. O Bitcoin não discrimina transações. $1 centavo e $1 milhão são tratados de forma idêntica. Não importa a nacionalidade, o status social ou o objetivo. Essa neutralidade é o que garante que a rede seja justa, aberta e global. Um verdadeiro terreno comum de inovação. Outro ponto marcante do discurso é a visão de longo prazo. Antonopoulos alerta contra a obsessão pelo preço. Assim como a internet não foi medida pelo valor das ações das primeiras empresas de tecnologia, o Bitcoin não deve ser avaliado apenas pela cotação do dia. O que importa é a infraestrutura e informação, as oportunidades de inclusão e a capacidade de transformar a relação entre indivíduos e o sistema financeiro. Ele conclui dizendo que estamos apenas no começo. Assim como em 1994, ninguém poderia prever YouTube, Uber ou Spotify, hoje não podemos prever quais serão os aplicativos que nascerão do protocolo Bitcoin. O que podemos afirmar é que estamos presenciando o início de algo tão poderoso quanto a internet do dinheiro. Capítulo 11. Dinheiro e violência. Toronto, 2014. Antonopoulos começa esse discurso lembrando uma verdade desconfortável. Por trás de todo o sistema monetário tradicional existe a ameaça de violência. O dinheiro que usamos diariamente só mantém seu valor porque há estados e instituições capazes de impor regras, cobrar impostos, punir quem tenta criar alternativas e usar a força, se necessário, para sustentar o monopólio da moeda. Ele explica que isso não é algo novo. Desde os tempos antigos, reis e impérios controlavam moedas com o poder das armas. Confiscar metais preciosos ou punir falsificadores eram atos garantidos pela violência institucional. Hoje, a lógica é a mesma. Bancos centrais determinam quem pode criar dinheiro. Bancos comerciais decidem quem pode acessá-los. Governos aplicam sanções.
bloqueiam contas e até prendem pessoas que desafiem esse sistema. Antonopoulos dá exemplos do cotidiano para mostrar como isso se traduz em nossas vidas. Se um governo decide que uma organização não deve receber doações, basta ordenar o congelamento de suas contas. Se um indivíduo cai em desgraça política, seus recursos podem ser bloqueados da noite para o dia. O dinheiro tradicional está, portanto, intimamente ligado ao poder coercitivo do Estado. É nesse ponto que o Bitcoin aparece como uma ruptura. Ele não depende de exércitos, nem de polícia, nem de tribunais para funcionar. Sua segurança vem da matemática, da criptografia e da descentralização. Ninguém pode forçar a rede a aceitar transações fraudulentas, nem apagar registros já confirmados. Pela primeira vez, temos um sistema monetário que não se apoia na violência, mas no consenso voluntário. Antonopoulos deixa claro: isso não significa que o Bitcoin elimina todos os riscos ou que as leis deixam de existir, mas significa que a base da confiança mudou. Em vez de depender de um poder central capaz de punir, dependemos de regras transparentes aplicadas por todos os participantes da rede. Isso transforma o dinheiro em uma ferramenta neutra, onde as relações são de cooperação, não de coerção. Ele conclui a palestra com uma visão quase filosófica. Se o dinheiro é uma linguagem de valor, ele deveria ser livre, assim como a fala. Vincular o dinheiro à violência é limitar nossa capacidade de nos expressar e de nos organizar como sociedade. O Bitcoin abre a possibilidade de um futuro em que o sistema financeiro seja baseado não em força, mas em liberdade e escolha. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal, lembrando que todos os links você encontra aqui na descrição, tanto o link do livro, quanto os demais links na central de mídias do canal. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.